Fala família Global Tech de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Giovanni Rodrigues. Bom, como prometido, hoje nós vamos mostrar aqui a substituição, tá? Na verdade, a adaptação. Eu vou tirar esse filtro de linha, tá? E vou estar colocando aqui apenas um fusível. Vou mostrar a forma correta de fazer isso. Mas Giovanni, você vai tirar o filtro de linha, né? Para que serve? Ou filtro de linha ou supressor de surto, né? Surto elétrico, tanto faz. Filtro de linha ou supressor de surto. Ok, vou estar explicando a função dele rapidamente para que alguém não venha tentar me questionar. Mas Giovanni vai tirar. Vejam bem, a maioria das placas com fonte chaveada, inclusive, que é a fonte chaveada, é que requer um filtro de linha. A maioria não vem mais com filtro de linha. Você vê essa placa, essa é uma placa nova. E o micro-ondas dessa placa não vem com filtro de linha, simplesmente vem ligado direto, passando pelo termostato. Ok. Isso interfere em alguma coisa, Giovanni? Sim, interfere. A gente precisa observar o seguinte, ele pode até não vir com filtro de linha lá, mas ele vem com um varistor aqui, ó. Isso já ajuda bastante, porque esse varistor ele está em paralelo com a rede elétrica, tá? Paralelo. Então, explicar um pouquinho aqui. Além dele proteger numa sobretensão, vamos imaginar, ele trabalha com 275 volts, tá? Mas para que ele entre em curto e passe a conduzir um curto, na verdade, vai causar um curto de fase para neutro. Para que isso ocorra, é necessário ter aí na entrada, né, um surto acima da tensão dele, limite. Vamos imaginar aí que houve instantaneamente uma entrada aí de 500 volts, só um exemplo. Aí sim ele entra em curto, ele vai colocar em curto, entrando em curto, o varistor vai colocar em curto fase ou fase neutro, tanto faz. Quando ele faz isso, lógico, ele vai influenciar lá no fusível na entrada, por isso que tem que ter o fusível. Então vou mostrar aqui uma ligação direta, mas sendo protegida. Aí quando acontece isso, o fusível vai abrir. Por quê? Ele vai cortar, tá? Não vai ter mais alimentação para a placa, porque o varistor está antes do circuito aqui, né? O varistor está na entrada, se você observar, está na entrada. Acontecendo um curto aqui, eu não tenho mais alimentação para cá. Acabou? Pronto. Atuou. Ok. A outra questão é, o filtro de linha nem sempre tem um varistor. Essa placa aí, ela já tem um varistor na entrada. Então, existe uma infinidade. Existe filtro de linha mais complexo, como esse aqui, por exemplo, e bem mais completo. Ó. Esse filtro de linha, por exemplo, não tem um varistor. Exatamente. Esse filtro não tem um varistor. Porém, olha aqui, ó. A placa tem aqui, ó. A placa não tem aqui um varistor, mas tem aqui, ó. Além de ter também um capacitor. Tá certo? Aqui. Ok. Então você vai encontrar uma infinidade deles. Ah, Giovanni, mas eu achava que só vinha na fonte linear. Não, tá aqui, ó. Fonte linear, na fonte chaveada. Na fonte linear também tem o varistor. Tá? No caso de uma alteração na rede elétrica, ele vai atuar entrando em curto. É por isso que você não pode jamais ligar um fusível direto, tá? Tem gente que coloca aí até prego. Peguei acho que um mês atrás aí, um Electrolux. Aqui tinha um pedaço de ferro, tá? Tinha um arame aqui. Aí não pode. Sempre que for mexer, você tem que bater foto para depois você não ficar em dúvida e correndo atrás e perdendo orçamento. Ó, entrada, aqui ó, a entrada vem da rede elétrica, vou estar desmontando ele para falar um pouquinho dele aqui. Aqui é a saída, ó, ele já está escrito out, as duas saídas aqui. E as duas entradas. Ele está em inglês, a maioria vem em inglês. Ó, vou tirar o aterramento aqui para a gente poder continuar. Tem que ter o aterramento. E outra coisa, não adianta você ter um bom filtro de linha se você não tem aterramento. Se o cliente não tiver aterramento na rede elétrica, o filtro de linha não vai servir, ó, basicamente de nada. Esse filtro aqui, por exemplo, esse filtro aqui não vai servir basicamente de nada. Aqui, ó, se na rede elétrica do cliente não tiver o aterramento. Perfeito, agora eu vou soltar o filtro de linha aqui. Isso aqui é estudo, tá? Isso é estudo, então senta e vamos estudar. Pronto, retirei o filtro de linha, aqui ele. A gente vai entender basicamente como ele funciona. Como é que ele desvia esse ruído aí para o aterramento. Então, exemplo aqui, as interferências, tá? Como é que ele desvia? Eu tenho na entrada, vamos imaginar, eu tenho aqui na entrada, ó, entrada L, entrada N. Tanto faz fase aqui e fase aqui, né, 220, ou 127 aqui com fase neutro, tanto faz, tá? Ou 220 com fase neutra. Existem várias configurações aí. A gente não vai entrar nesse detalhe agora. Então,
tudo que for interferência, tá? Ruído na rede elétrica, vai ser desviado para o aterramento aqui, ó. Ó, aterramento, tá vendo? Ah, eu esqueci de ligar o fio. Não adianta, não vai ter essa função. Ah, o cliente não tem um aterramento bem feito lá. Não adianta. Então, esquece disso aí. Então, esse filtro, se você observar a configuração dele, ele está mais voltado, não como supressor em si, tá? No caso de uma alteração na entrada, mas mais para interferência, a configuração dele. Você tem os dois tipos de capacitores aqui, ó, para um filtro de linha. Você tem um indutor, entendeu? Você tem aqui também um resistor. Ok. Só que, veja bem, nesse caso aqui, ele não colocaria em curto o fase e o neutro. Esse aqui não colocaria em curto, ele colocaria lá na placa, porque lá na placa já tem um varistor. Então, o varistor poderia estar aqui. Perfeito. O que eu faço para adaptar, João? Bom, eu vou adaptar um aqui, porque tem gente que vai atrás de um filtro e não consegue. Giovanni, eu não consigo filtro com essa referência. Ou você pegou o filtro de linha, estourar esses capacitores, estourar esse capacitor aqui, você não sabe referência, não sabe como fazer e perde o serviço do cliente. Vou mostrar para você. Só pode usar esse adaptador, ó, só pode usar esse adaptador, acho que eu tinha dois, não, só tem um. Só pode usar esse adaptador se a placa tiver no mínimo um varistor, que nem esse aqui, ó, como aparece para você, ó. Ó, a placa tem que ter esse varistor. Em alguns casos ela não vai ter só esse varistor, ela vai ter também o varistor junto com o capacitor. E pronto, você praticamente aqui já tem um filtro, tá? Lógico que falta mais componentes. Vai colocar ele aqui, ó, entrada, você observou a entrada, ó, entrada de tensão, aqui, ó, alimentação, vem da rua. Ah, Giovanni, mas a entrada tem lado? Não, nesse caso, nesse modelo aqui não tem lado. Qualquer lado que você colocar, mas tem que entrar os dois, tudo entrando de um lado só. Vou estar ligando o micro-ondas para mostrar. Saída aqui, a saída vai para onde? A saída vai para a placa, alimentar a placa. Esse tipo de suporte difusível, você compra ele em loja de componente eletrônico, tá? Ó, o que faz agora? Você vai parafusar ele, fixar ele aqui, ó. Dá um jeito, porque aqui ele tem, ó, tem um parafuso também no meio. Tem uns que não é parafuso, é trava. Eu gosto desse aqui porque ele vai dar certo aqui. Vou colocar no mesmo lugar que estava o outro. Prontinho. Olha como é que ele ficou. Ó, vou até afastar para você observar. Ficou top. E agora? Colocar um fusível na mesma referência. Aqui é 127, fusível de 20 amperes. Ah, 220, fusível de 10 a 12 amperes. E agora, Giovanni? Pode ligar? Vamos fazer um teste? Ó, vou fazer um teste numa tomada com lâmpada em série. Liguei. Já está funcionando. Startei. O ventilador está funcionando. Tudo certinho. A lâmpada acendeu um pouquinho porque está com o ventilador ligado e o motor do prato também. Desliguei. E agora eu vou explicar um pouquinho mais. Você entendeu? Chegou um filtro para você, filtro de linha, ou supressor de surto aí. Torrado, queimado, não sabe referência agora, não sei se eu coloco para o cliente, eu estou com medo. Se a placa tiver o varistor, tá? Como tem essas que eu mostrei novamente, ó. A placa tem um varistor? Você pode colocar. A maioria agora está vindo assim. Ó, varistor, tá? Outra aqui, ó. Isso é um pedaço de uma placa que eu tirei para fazer um projeto, ó. Varistor na entrada, tá vendo aqui, ó? A placa tem varistor. E essa aqui é um pouquinho mais completa que as outras, porque ela já tem um capacitor aqui, entendeu? Você vê que a maioria, você tem os capacitores aí, ó, que vem, que é muito comum nos filtros de linha. Capacitor X aqui, e os capacitores Y aqui, ó. Tá certo? Isso aqui serve para desviar ruído diretamente pelo aterramento. Ok. Basicamente isso aí, proteger eletrodoméstico, circuito eletrônico contra problema na rede elétrica. No geral você vai ter rede elétrica aí com variação, flutuação, então ele vai evitar, tá? Basicamente isso. E a gente tem um vídeo bem mais completo sobre filtro de linha. Isso aqui pode funcionar? Pode colocar. O que não pode é deixar sem o fusível. Deixou sem o fusível, aí você corre um sério risco, tá bom? Espero que você tenha gostado. Um abraço, Deus abençoe e vamos avante.